Se você não ora, você está morto. Sermão número 16, pregado na manhã de domingo, 25 de março de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Pois eis que ele ora. Atos 9, verso 11. Deus tem muitos métodos para extinguir a perseguição. Ele não permitirá que sua igreja seja ferida por seus inimigos ou subjugada por seus adversários. E ele não tem falta de meios para desviar o caminho dos ímpios ou para virá-lo de cabeça para baixo. De duas maneiras, ele geralmente realiza seu fim. Algumas vezes pela confusão do perseguidor e outras de maneira mais abençoada, por sua conversão. Às vezes, ele confunde e desnorteia seus inimigos. Ele enlouquece o adivinho. Ele permite que o homem que vem contra ele seja totalmente destruído. Permite que ele siga em frente para sua própria destruição e, finalmente, volta-se com escárnio triunfante para o homem que esperava ter dito: "Ahá, ahá, a igreja de Deus". Mas outras vezes, como neste caso, ele converte o perseguidor. Assim, ele transforma o inimigo em amigo. Ele faz do homem que foi guerreiro contra o evangelho um soldado a favor dele. Das trevas, ele traz a luz. Do devorador, ele obtém mel. Sim, de corações empedernidos, ele suscita filhos a Abraão. Foi o que aconteceu com Saulo. É impossível conceber um fanático mais furioso. Ele havia sido salpicado com o sangue de Estevão quando o apedrejaram até a morte. Ele era tão profundo em sua crueldade que os homens deixaram suas roupas sob os cuidados do jovem chamado Saulo. Morando em Jerusalém, estudando aos pés de Gamaliel, mantinha contato constante com os discípulos do homem de Nazaré. Ele ria deles e insultava-os quando passavam pela rua. Ele obteve decreto contra eles e os matou. E agora, como ponto culminante, esse lobisomem, entre aspas, devorador, tendo provado o sangue, fica extremamente louco, determinado a ir a Damasco para que ele possa se empanturrar com o sangue de homens e mulheres, para que possa amarrar os cristãos e trazê-los para Jerusalém, para lá sofrer o que ele considerava uma punição justa por sua heresia e afastamento de sua antiga religião. Mas quão maravilhoso foi o poder de Deus! Jesus para este homem em sua carreira e correria louca. Assim como com sua lança em punho ele estava avançando contra Cristo, Cristo o encontrou, derrubou, jogou-o no chão e o questionou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele então graciosamente removeu seu coração rebelde e de pedra. Fez isso soberanamente. Ninguém pode dizer que Saulo estava buscando a Cristo. Saulo o odiava, mas o chamado eficaz não conhece resistência quando ele chega soberanamente. O Espírito deu a ele um novo coração e um espírito correto. Mudou seu objetivo e propósito. Levou-o a Damasco. O deixou prostrado por 3 dias e 3 noites. Falou com ele. Fez sons profundos murmurarem em seus ouvidos. Colocou toda a sua alma em chamas. E quando finalmente ele saiu daquele transe de 3 dias e começou a orar, então foi que Jesus desceu do céu, veio em uma visão a Ananias e disse: "Levante-se e vá na rua chamada direita, e perguntai em casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando." Primeiro, nosso texto é um anúncio. Eis que ele está orando. Em segundo lugar, é um argumento. Pois eis que ele ora. Então, para concluir, tentaremos fazer uma aplicação do nosso texto aos seus corações. Embora a aplicação seja obra somente de Deus, confiaremos que ele terá o prazer de fazer essa aplicação enquanto a palavra é pregada nesta manhã. Primeiro, aqui estava um anúncio: "Ide perguntar por Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando." Sem prefácio, deixe-me dizer
que este foi o anúncio de um fato que foi notado no céu, que alegrou os anjos, que surpreendeu Ananias e que foi uma novidade para o próprio Saulo. Foi o anúncio de um fato notado no céu. O pobre Saulo foi levado a clamar por misericórdia e, no momento em que começou a orar, Deus começou a ouvi-lo. Você não percebe, ao ler o capítulo, que atenção Deus deu a Saulo? Ele conhecia a rua onde estava. Vá para a rua que se chama direita. Ele conhecia a casa onde residia. Informe-se na casa de Judas. Ele sabia o nome dele, era Saulo. Ele conhecia o lugar de onde ele veio. Pergunte por Saulo de Tarso. E ele sabia que ele orava. Eis que ele ora. É um fato glorioso que as orações são notadas no céu. O pobre pecador de coração partido, subindo ao seu quarto, dobra o joelho, mas só pode expressar seu lamento na linguagem de suspiros e lágrimas. Olha, esse gemido fez todas as harpas do céu vibrarem com a música. Essa lágrima foi recolhida por Deus e colocada no odre de lágrimas do céu para ser perpetuamente preservada. O suplicante, cujos medos impedem suas palavras de fluir, será bem compreendido pelo Altíssimo. Ele pode derramar apenas uma lágrima apressada, mas a oração é a queda de uma lágrima. As lágrimas são os diamantes do céu. Os suspiros fazem parte da música do trono de Jeová. Pois embora as orações sejam apenas lágrimas, elas são, como dizem os versos, a forma mais simples de fala que os lábios infantis podem experimentar. As cepas mais sublimes que atingem a majestade nas alturas. Deixa-me aprofundar este pensamento por um momento. Orações são notadas no céu. Eu sei qual é o caso de muitos de vocês. Você pensa, se eu me voltar para Deus, se eu buscar, certamente sou um ser tão insignificante, tão culpado e vil, que não se pode imaginar que Ele me notaria. Meus amigos, não alimentem tais ideias pagãs. Nosso Deus não é um Deus que se senta em um sonho perpétuo, nem se veste em uma escuridão tão espessa que não pode ver. Ele não é como Baal, que não ouve. É verdade que ele pode não considerar as batalhas. Ele não se importa com a pompa e riqueza dos reis. Ele não escuta o volume da música marcial. Ele não considera o triunfo e o orgulho do homem. Mas onde quer que haja um coração cheio de tristeza, onde quer que haja um olho cheio de lágrimas, onde quer que haja um lábio tremendo de agonia, onde quer que haja um gemido profundo ou um suspiro penitencial, os ouvidos de Jeová estão bem abertos. Ele anota no registro de sua memória. Ele coloca nossas orações como folhas de rosa entre as páginas de seu livro de recordações. E quando o volume for finalmente aberto, uma fragrância preciosa brotará dele. Pobre pecador do caráter mais terrível e vil, suas orações são ouvidas e mesmo agora Deus diz de você, eis que ele ora. Onde você estava? Em um celeiro? Onde estava? No quarto? Foi ao seu lado da cama esta manhã? Ou neste corredor? Você está agora olhando para o céu? Fala, pobre coração. Eu ouvi seus lábios murmurarem agora mesmo, Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhe digo, pecador, há uma coisa que supera o telégrafo. Você sabe que agora podemos enviar uma mensagem e receber uma resposta em alguns instantes do outro lado do Atlântico. Mas li algo na Bíblia mais rápido do que o fluido elétrico. Antes que chamem, eu responderei. Enquanto eles estiverem falando, eu os ouvirei. Então, pobre pecador, você é notado, sim, você é ouvido por aquele que está sentado no trono. Novamente, este foi o anúncio de um fato alegre para o céu. Nosso texto é prefaciado com um eis, pois sem dúvida, nosso próprio Salvador o considerou com alegria. Apenas uma vez, lemos sobre um sorriso pousado no semblante de Jesus, quando, erguendo os olhos ao céu, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim pareceu bem
aos teus olhos. O pastor de nossas almas se alegra com a visão de suas ovelhas prostradas. Ele triunfa em espírito quando traz para casa um errante. Eu imagino que quando ele falou essas palavras a Ananias, um dos sorrisos do paraíso deve ter brilhado em seus olhos. Eis que conquistei soberanamente e ganhei o coração do meu inimigo. Eu salvei meu perseguidor. Neste momento, ele está dobrando o joelho no escabelo dos meus pés. Eis que ele ora. O próprio Jesus conduziu a música, regozijando-se com o novo convertido com cânticos. Jesus Cristo se alegrou e exultou mais por aquela ovelha perdida do que por 99 que não se extraviaram. E os anjos também se alegraram. Ora, quando um dos eleitos de Deus nasce finalmente, os anjos ficam ao redor do seu berço. Ele cresce e corre para o pecado. Os anjos o seguem, rastreando-o por todo o caminho. Eles contemplam com tristeza suas muitas andanças. Mas agora o homem é trazido ao som do evangelho. O anjo diz: eis que ele começa a ouvir. Ele espera um pouco, a palavra penetra em seu coração, uma lágrima escorre por sua face e finalmente ele clama do fundo de sua alma: Deus, tenha misericórdia de mim. Veja, o anjo bate suas asas, voa para o céu e diz: irmãos anjos, ouçam-me. Eis que ele ora. Então eles puseram os sinos do céu a tocar. Eles têm um jubileu de glória. Novamente eles bradam com vozes alegres, pois em verdade vos digo, há alegria no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Eles nos observam até orarmos, e quando oramos, eles dizem: eis que ele está orando. Além disso, meus queridos amigos, pode haver outros espíritos no céu que se alegram, além dos anjos. Essas pessoas são nossos amigos que vieram antes de nós. Não tenho muitos parentes no céu, mas tenho alguém a quem amo muito, que sem dúvida muitas vezes orou por mim, pois ela cuidou de mim quando eu era criança e me criou durante parte da minha infância, e agora ela está sentada diante do trono em glória, de repente arrebatada. Imagino que ela olhou para seu querido neto e, ao vê-lo nos caminhos do pecado, do vício e da loucura, não pôde olhar com tristeza, pois não há lágrimas nos olhos dos glorificados. Ela não podia olhar com pesar, porque eles não podem conhecer tal sentimento diante do trono de Deus. Mas naquele momento em que pela graça soberana fui constrangido a orar, quando sozinho dobrei meus joelhos e lutei, parece-me que a vi quando ela disse: eis que ele ora, eis que ele ora. Posso imaginar seu semblante. Ela parecia ter dois céus por um momento, uma dupla bem-aventurança, um céu em mim tanto quanto em si mesma, quando ela podia dizer: eis que ele ora. Jovem, lá está a sua mãe caminhando pelas ruas douradas. Ela está olhando para você nesta hora. Ela amamentou você. Em seu seio você deitou quando era apenas uma criança, e ela consagrou você a Jesus Cristo. Do céu, ela o observa com aquela ansiedade intensa que é compatível com a felicidade. Esta manhã, ela está olhando para você. Todos temos uma nuvem de testemunhas. O que você diz, jovem? Cristo, pelo seu Espírito, diz em seu coração: vinde a mim. Você deixa cair a lágrima de arrependimento? Parece-me que vejo sua mãe gritando: eis que ele está orando. Mais uma vez ela se inclina diante do trono de Deus e diz: eu te agradeço, tu sempre misericordioso, porque aquele que era meu filho na terra, agora se tornou seu filho na luz. Mas se há alguém no céu que sente mais alegria do que outro pela conversão de um pecador, é um ministro, um dos verdadeiros ministros de Deus. Meus ouvintes, vocês não sabem como os verdadeiros ministros de Deus amam suas almas. Talvez você pense que é um trabalho fácil ficar aqui e pregar para você. Deus sabe, se isso fosse tudo, seria um trabalho fácil. Mas quando pensamos que, quando falamos com você, sua salvação ou condenação, em certa medida, depende do que dizemos, quando refletimos que, se somos vigias infiéis, seu sangue Deus exigirá de nossas mãos, bom Deus, quando penso que preguei para milhares em minha vida, muitos milhares, e talvez tenha dito muitas coisas que não deveria ter dito, isso me assusta, me faz tremer e temer.
Lutero disse que poderia enfrentar seus inimigos, mas não poderia subir as escadas do púlpito sem tremer os joelhos. A pregação não é brincadeira de criança, não é algo a ser feito sem trabalho e ansiedade santa. É um trabalho solene, é um trabalho terrível, se você a vê em sua relação com a eternidade. Ah, como o ministro de Deus ora por você! Se você pudesse ouvir sob o beiral da janela de seu quarto, você o teria ouvido gemer todos os domingos à noite sobre seus sermões, porque ele não havia falado com mais efeito, porque não pregou mais profundamente. Você o teria ouvido suplicar a Deus. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ah, quando ele observar você de seu descanso no céu, quando ele vir você orando, como ele baterá palmas e dirá: eis o filho que me deste, eis que ele ora. Tenho certeza de que quando vemos alguém levado a conhecer o Senhor, nos sentimos muito como alguém que salvou um semelhante de ser afogado. Há um homem pobre levado na enchente. Ele está afundando. Ele deve estar afogado. Mas eu salto, agarro com firmeza, levanto e na margem o coloco no chão. O médico vem, ele olha para ele, coloca a mão sobre ele e diz: receio que ele esteja morto. Aplicamos todos os meios ao nosso alcance, fazemos o que podemos para restaurar a vida. Sinto que fui o libertador daquele homem e como me abaixo e coloco meu ouvido ao lado de sua boca. Por fim digo: ele respira. Que prazer há nesse pensamento, ele respira, ainda há vida. Então, quando encontramos um homem orando, gritamos: ele respira, ele não está morto, ele está vivo, pois enquanto um homem ora, ele não está morto em delitos e pecados, mas é trazido à vida, é vivificado pelo poder do Espírito. Eis que ele ora. Esta foi uma notícia alegre no céu, além de ser notada por Deus. Em seguida, este foi um evento muito surpreendente para os homens. Ananias ergueu as duas mãos maravilhado. Ó meu Senhor, eu deveria ter pensado que qualquer um iria orar, exceto aquele homem. É possível? Não sei como é com outros ministros, mas às vezes olho para tais e tais indivíduos na congregação e digo: bem, eles estão muito esperançosos. Acho que vou tê-los. Eu confio que há um trabalho acontecendo e espero em breve ouvi-los contar o que o Senhor fez por suas almas. Mas logo talvez não os veja mais e sinta falta deles. Mas em vez disso, meu bom mestre me envia alguém em quem eu não tinha esperança alguma, um pária, um bêbado, um réprobo, para o louvor da glória da sua graça. Então eu levanto minhas mãos em espanto, pensando: eu deveria ter pensado em qualquer um em vez de você. Lembro-me de uma circunstância que ocorreu há pouco tempo. Havia um homem pobre de cerca de 60 anos. Ele tinha sido um marinheiro rude, um dos piores homens da aldeia. Era seu costume beber e ele parecia se deliciar quando xingava e praguejava. Ele entrou na capela, no entanto, em um domingo, quando alguém próximo a mim estava pregando sobre o texto a respeito de Jesus chorando por Jerusalém. E o pobre homem pensou: o quê? Jesus Cristo alguma vez chorou por um miserável como eu? Ele pensou que era muito ruim para Cristo cuidar dele. Por fim, ele foi até o ministro e disse: Senhor, há 60 anos navego sob as bandeiras do diabo. É hora de eu ter um novo dono. Eu quero afundar o velho navio e afundá-lo completamente. Então terei um novo e navegarei sob as cores do príncipe Emanuel. Desde aquele momento, aquele homem tem sido uma pessoa que ora, andando diante de Deus com toda a sinceridade. No entanto, ele era o último homem em quem você pensaria que seria chamado. De alguma forma, Deus escolhe os últimos homens. Ele não se importa com o diamante, mas apanha as pedras do seixo, pois é capaz das pedras suscitar filhos a Abraão. Deus é mais sábio do que o químico. Ele não apenas refina o ouro, mas transmuta o metal comum em joias preciosas. Ele toma os mais imundos e vis e os molda em seres gloriosos. Os torna santos, enquanto eles eram pecadores, e os santifica, enquanto eles eram profanos.
A conversão de Saulo foi uma coisa estranha. Mas, amado, era mais estranho que você e eu fôssemos cristãos. Deixe-me perguntar, se alguém lhe dissesse, alguns anos atrás, que você pertenceria a uma igreja e seria contado entre os filhos de Deus e que amaria e se deleitaria em Cristo de todo o coração, o que você teria dito? Tolices e bobagens. Não sou um de seus puritanos arrogantes. Eu não vou ter nenhuma religião. Amo pensar e fazer o que gosto. Você e eu não dissemos isso. E como diabos chegamos aqui? Quando olhamos para a mudança que passou sobre nós, parece um sonho. Deus deixou e passou por muitos em nossas famílias que eram melhores do que nós. E porque Ele nos escolheu. Não é estranho? Não poderíamos levantar nossas mãos em espanto, como Ananias fez, e dizer: eis que é um milagre na terra, uma maravilha no céu. A última coisa que tenho a dizer aqui é o seguinte: esse fato era uma novidade para o próprio Saulo. Eis que ele ora. O que há de novo nisso? Saulo costumava subir ao templo 2 vezes ao dia, na hora da oração. Se você pudesse acompanhá-lo, você o teria ouvido falar lindamente em palavras como estas: Senhor, eu te agradeço por não ser como os outros homens. Não sou ladrão, nem publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. E assim por diante. Você pode tê-lo encontrado derramando uma bela oração diante do trono de Deus. E, no entanto, eis que ele ora. O quê? Ele nunca havia orado antes? Não, nunca. Tudo o que ele já havia feito antes foi em vão. Não foi uma oração. Ouvi falar de um velho senhor que foi ensinado, quando criança, a orar. Ore, Deus abençoe meu pai e minha mãe. E ele continuou orando a mesma coisa por 70 anos, quando seus pais já estavam mortos. Depois disso, agradou a Deus em sua infinita misericórdia tocar seu coração, e ele foi levado a ver que, apesar de sua constância em suas formas, ele não estava orando. Ele costumava fazer suas orações, mas nunca orava, nunca orou. Assim foi com Saulo. Ele pronunciou suas orações sublimes, mas todas elas não serviram para nada. Ele havia feito suas longas orações para fingir espiritualidade. Tudo tinha sido um fracasso. Agora vem uma petição verdadeira e é dito: eis que ele ora. Você vê aquele homem tentando obter uma audiência diante do seu Criador. Como ele está? Ele fala latim e versos rebuscados diante do trono do Todo-Poderoso. Mas Deus se senta em calma indiferença, sem prestar atenção. Então o homem tenta um estilo diferente. Pega um livro e, dobrando os joelhos novamente, ora de forma encantadora a melhor oração antiga que jamais poderia ser feita. Mas o Altíssimo desconsidera suas formalidades vazias. Por fim, a pobre criatura joga o livro fora, esquece seu verso em latim e diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Agora ouço, diz Deus, eu ouvi. Existe a misericórdia que você busca. Uma oração sincera é melhor do que 10.000 formas de oração rebuscada. Uma oração vinda da alma é melhor do que uma miríade de leituras frias. Quanto às orações que brotam apenas da boca e da cabeça, Deus as abomina. Ele ama aquelas que vêm do fundo do coração. Talvez eu fosse imprudente se dissesse que há centenas aqui esta manhã que nunca oraram uma vez em suas vidas. Há alguns de vocês que nunca o fizeram. Há um jovem ali que disse a seus pais, quando deixou sua casa para ir para seus estudos distante de casa, que ele deveria sempre praticar sua forma de oração todas as manhãs e todas as noites. Mas ele está envergonhado de fazer isso na universidade. E desistiu. Bem, jovem, o que você fará quando morrer? Você terá uma palavra formal, uma oração formal nas portas da morte? Você vai entrar no céu pela oração? Não, você não vai. Você será expulso da presença de Deus e rejeitado. Em segundo lugar, temos aqui um argumento, pois eis que ele está orando. Era um argumento, antes de tudo, pela segurança de Ananias. O próprio Ananias estava com medo de ir até Saulo. Ele pensou que era como entrar na cova de um leão. Se eu for à casa dele, pensou, no momento em que ele me vir, ele me levará imediatamente para Jerusalém, pois sou um dos discípulos de Cristo. Não me atrevo a ir. Deus diz: eis que ele ora.
Bem, diz Ananias, isso é o suficiente para mim. Se ele é um homem de oração, ele não vai me machucar. Se ele for um homem de verdadeira devoção, estou seguro. Certifique-se de que você sempre pode confiar em um homem que ora verdadeiramente. Não sei como é, mas mesmo os homens ímpios sempre prestam reverência a um cristão sincero. Afinal, um patrão gosta de ter um servo que ora. Ele mesmo não considera o evangelho seriamente. Ele gosta de ter um servo piedoso e confiará nele mais do que em qualquer outro. É verdade que existem algumas pessoas que professam oração que não tem nem um pouco de oração verdadeira nelas. Mas sempre que você encontrar um homem realmente orando, confie nele como ouro incalculável. Pois se ele realmente ora, você não precisa ter medo dele. Aquele que comunga com Deus em segredo pode ser confiável em público. Sempre me sinto seguro com um homem que visita o propiciatório pelo sangue de Cristo em oração. Eu ouvi uma história de 2 cavalheiros viajando juntos em algum lugar na Suíça. Logo, eles chegaram ao meio das florestas. E você conhece as histórias sombrias que as pessoas contam sobre as pousadas de lá. Como é perigoso hospedar-se nelas. Um deles, infiel, disse ao outro, que era cristão: "Não gosto nada de parar aqui. É muito perigoso mesmo." "Bem", disse o outro, "vamos tentar. Não há outra opção." Então eles entraram em uma casa, mas parecia tão suspeito que nenhum dos dois gostou. E eles pensaram que prefeririam estar em casa, na Inglaterra. Pouco depois, o senhorio disse: "Senhores, sempre leio e oro com minha família antes de dormir. Vocês me permitem fazer isso esta noite?" "Sim", eles disseram com o maior prazer. Quando subiram, o infiel disse: "Não estou com medo agora." "Por quê?", disse o cristão. "Porque nosso anfitrião orou." "Oh", disse o outro, "então parece afinal que você pensa alguma coisa do evangelho. Porque um homem ora, você pode dormir tranquilo na casa dele." E era maravilhoso como os dois dormiam. Bons sonhos eles tiveram, pois sentiram que onde a casa havia sido coberta pela oração e murada com devoção, não poderia ser encontrado um homem vivo que pudesse causar-lhes algum dano. Este, então, foi um argumento para Ananias de que ele poderia ir com segurança para a casa de Saulo. Mas mais do que isso, aqui estava um argumento para a sinceridade de Paulo. A oração secreta é um dos melhores testes da espiritualidade sincera. Se Jesus tivesse dito a Ananias: "Eis que ele prega", Ananias teria dito: "Ele pode fazer isso e ainda ser um enganador." Se ele tivesse dito: "Ele foi a uma reunião da igreja", Ananias teria dito: "Ele pode entrar lá como um lobo em pele de cordeiro." Mas quando ele disse: "Eis que ele está orando", isso foi argumento suficiente. Um jovem vem e me conta o que tem sentido e o que tem feito. Por fim, digo: "Ajoelhe-se e ore." "Eu preferiria não." "Não importa, você deve." Ele cai de joelhos, quase não tem uma palavra a dizer. Ele começa a gemer e chorar e fica de joelhos até finalmente gaguejar: "Senhor, tem piedade de mim, um pecador. Eu sou o maior dos pecadores. Tem misericórdia de mim." Então fico um pouco mais satisfeito e digo: "Não me importei com toda a sua conversa. Queria suas orações. Mas se eu pudesse rastreá-lo até a sua casa, se eu pudesse vê-lo ir para o seu quarto e orar sozinho, então teria certeza. Pois aquele que ora verdadeiramente em particular é um verdadeiro cristão. A mera leitura de um livro de devoção diária não provará que você é um filho de Deus. Se você ora em particular, verdadeiramente e fervorosamente, então você tem uma vida sincera com Deus. Um pouco de verdadeira vida espiritual, se for sincera, é melhor do que montanhas de fingimento. A piedade doméstica é a melhor piedade. Orar vai fazer você parar de pecar, ou pecar vai fazer você parar de orar. A verdadeira oração no coração prova a realidade da conversão. Um homem pode ser sincero, mas sinceramente errado. Paulo agora estava sinceramente certo. Eis que ele ora. Foi o melhor argumento de que sua vida com Deus estava certa finalmente. O próprio Deus dissera que ele orava realmente. Se alguém me pedisse um epítome da religião cristã,
eu diria que está nesta única palavra: oração. Se me perguntassem o que abrange toda a experiência cristã, eu deveria responder: oração. Um homem deve ter sido convencido do pecado antes de poder orar verdadeiramente. Ele deve ter tido alguma esperança de que havia misericórdia para ele antes que ele pudesse orar. Na verdade, todas as virtudes cristãs estão encerradas nessa palavra: oração. Diga-me que você é um homem de oração verdadeiramente e eu responderei imediatamente: Senhor, não tenho dúvidas da realidade nem da sinceridade de seu chamado. Apenas mais um pensamento e deixarei este assunto. Foi uma prova da eleição deste homem, pois você leu logo em seguida: eis que este é um vaso escolhido. Muitas vezes encontro pessoas preocupadas com a doutrina da eleição. De vez em quando, recebo uma carta de alguns me acusando de pregar a eleição. A única resposta que posso dar é o que está na Bíblia. Vai e pergunte ao meu mestre porque ele o colocou lá. Eu não posso evitar. Sou apenas um servo e lhes digo a mensagem do alto. Se eu fosse um lacaio, alteraria a mensagem do meu mestre, que foi dita tão claramente. Acontece que sou um embaixador do céu e não ouso alterar a mensagem que recebi. Se estiver errado, envie para a sede tua reclamação. Reclame com o Deus Altíssimo. Aí está, e não posso alterá-lo. Isso me abre a oportunidade de dar uma explicação. Alguns dizem: como posso descobrir se sou um eleito de Deus? Receio não ser o eleito de Deus. Você ora verdadeiramente? Se pode ser dito: eis que ele ora, também pode ser dito: eis que ele é um vaso escolhido. Você tem fé verdadeira? Se assim for, você é eleito. Essas são as marcas da eleição. Se você não tem nada disso, não tem motivos para concluir que pertence ao povo peculiar de Deus. Você tem desejo de acreditar? Você tem o desejo de amar a Cristo de todo o seu coração e se deleitar nele? Você tem a milionésima parte do desejo de vir a Cristo? E é um desejo prático? Te move? Isso o leva a oferecer súplicas sinceras e chorosas? Se assim for, nunca tenha medo da não eleição. Pois todo aquele que ora com sinceridade foi ordenado por Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Cristo em amor. Agora, uma aplicação. Uma palavra ou duas com vocês, meus queridos amigos, antes que eu os mande embora esta manhã. Lamento não poder entrar melhor no assunto, mas meu glorioso Mestre exige de cada um de nós de acordo com o que temos, não de acordo com o que não temos. Estou profundamente consciente de que falho em enfatizar a verdade tão solenemente quanto deveria. Falho em não ser mais profundo. No entanto, minha obra está com Deus e meu julgamento com meu Deus. E o último dia revelará que minha insuficiência está sendo tratada por Deus, mas há em meu coração profunda afeição sincera pelas almas. Primeiro, permita-me dirigir-me aos filhos de Deus. Vocês não veem, meus queridos irmãos, que a melhor marca de sermos filhos de Deus se encontra em nossa devoção? Eis que ele ora. Bem, então, não se segue como consequência natural que quanto mais nos encontrarmos em oração, mais brilhantes serão nossas evidências? Talvez você tenha perdido sua evidência esta manhã. Está com medo e confuso. Você não sabe se é filho de Deus ou não. Vou lhe dizer onde você perdeu sua confiança. Você a perdeu em seu quarto, onde a oração cessa ou fica fria. Sempre que um cristão se desvia, sua peregrinação começa em seu quarto. Eu falo o que eu senti. Muitas vezes me afastei de Deus, nunca para cair finalmente, eu sei, mas muitas vezes perdi aquele doce sabor de seu amor que uma vez desfrutei. Já tive que clamar aquelas horas tranquilas que uma vez desfrutei. Pão doce ainda é a memória delas, mas elas deixaram um vazio doloroso que o mundo nunca pode preencher. Subi à casa de Deus para pregar, sem fogo no coração e nem energia. Eu li a Bíblia e não há luz sobre ela. Tenho tentado ter comunhão com Deus, mas tudo tem sido um fracasso. Devo dizer onde isso começou? Começou no meu quarto, onde a oração começou a cessar.
Eu havia parado, em certa medida, de orar. Aqui estou e confesso minhas falhas. Eu reconheço que sempre que me afasto de Deus, é aí que começa, na falta de oração. Ó cristãos, vocês querem ser felizes continuamente? Estejam muito em oração. Você deseja ser vitorioso em tudo? Esteja muito em oração. Como diz o verso, a oração restrita nos faz parar de lutar, mas a oração torna brilhante a armadura do cristão. A senhora Barry costumava dizer: eu não seria tirada ou trocaria o meu quarto onde oro nem por 1000 mundos. Ou o senhor Jay disse: se os 12 apóstolos estivessem morando perto de você e você tivesse acesso a eles, se esta comunhão o tirasse do quarto de oração, eles seriam um verdadeiro dano para suas almas. A oração é o navio que traz para casa a carga mais rica. É o solo que produz a colheita mais abundante. Irmão, quando você se levanta pela manhã, seus negócios, trabalhos, estudos pressionam tanto que, com 1 ou 2 palavras apressadas, você desce para o mundo. E à noite, exausto e cansado, você dá a Deus a última gota de energia do dia. A consequência é que você não tem comunhão com Ele. A razão pela qual não temos mais vida espiritual vibrante agora é porque não temos mais oração. Senhores, não tenho opinião favorável sobre as igrejas dos dias atuais que não oram. Vou de capela em capela nesta metrópole e vejo congregações muito boas. Mas eu vou às suas reuniões de oração em uma noite da semana e vejo 1 dúzia de pessoas. Deus pode nos abençoar. Ele pode derramar seu Espírito sobre nós enquanto tais coisas existem. Ele poderia, mas não seria de acordo com a ordem da sua dispensação, pois ele diz: quando Sião está com dores de parto, ela dá à luz filhos. Ide às vossas igrejas e capelas com este pensamento de que quereis mais oração. Muitos de vocês não têm negócios aqui esta manhã. Você devia estar em seus próprios lugares de adoração. Não quero roubar as pessoas de outras igrejas. Há o suficiente para me ouvir sem eles. Mas embora você tenha pecado esta manhã, ouça enquanto estiver aqui, tanto para o seu proveito quanto possível. Vá para casa e diga ao seu pastor: Senhor, precisamos orar mais. Exorte o povo a mais oração. Tenha uma reunião de oração, mesmo que seja só para você. E se lhe perguntarem quantos estavam presentes, você pode responder: 4. 4? Como assim? Ora, havia eu mesmo, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e tivemos uma comunhão rica e real juntos. Devemos ter um derramamento de verdadeira devoção, ou então, o que acontecerá com muitas de nossas igrejas? Que Deus desperte a todos nós e nos estimule a orar, pois quando orarmos, seremos vitoriosos. Eu gostaria de levá-lo esta manhã, como Sansão fez com as raposas, amarrar os tições de oração em vocês e mandá-los para o meio dos feixes de milho, até que tudo se incendiasse. Eu gostaria de fazer uma conflagração com minhas palavras e incendiar todas as igrejas, até que tudo fumegue como um sacrifício ao trono de Deus. Se você orar, terá a prova de que é cristão. Quanto menos você orar, menos razão você terá para acreditar em seu cristianismo. E se você negligenciou completamente a oração, então você parou de respirar e tenho medo de que nunca tenha respirado. E agora, minha última palavra é para os ímpios. Senhores, eu poderia desejar estar em qualquer lugar, menos aqui dizendo o que vou dizer. Pois, se é trabalho solene dirigir-se aos piedosos, quanto mais quando for tratar convosco. Quanta responsabilidade está sobre o ministro do Evangelho. Tememos que, por um lado, possamos falar com você de modo a fazê-lo confiar em sua própria força, enquanto, por outro lado, trememos com medo de embalá-lo no sono da preguiça e da segurança. Acredito que a maioria de nós sente alguma dificuldade quanto à maneira mais adequada de pregar para vocês. Não que duvidemos que o Evangelho deva ser pregado, mas nosso desejo é fazê-lo para que possamos ganhar suas almas. Sinto-me como um vigia que, enquanto guarda uma cidade, é oprimido pelo sono.
quão fervorosamente ele se esforça para despertar, enquanto a fraqueza o venceria. A lembrança de sua responsabilidade o instiga. A dele não é falta de vontade, mas de poder. E assim espero que todos os vigias do Senhor estejam ansiosos para serem fiéis, embora ao mesmo tempo conheçam sua imperfeição. Verdadeiramente, o ministro de Cristo se sentirá como o velho guardião do farol de Eddystone. A vida estava se esgotando rapidamente, mas reunindo todas as suas forças, ele se esgueirou mais uma vez para acender as luzes antes de morrer. Que o Espírito Santo nos capacite a manter o fogo do farol aceso para avisá-los sobre as rochas, baixios e bancos de areia que o cercam, e que possamos sempre guiá-lo a Jesus e não ao livre-arbítrio ou ao mérito da criatura. Se meus amigos soubessem quão ansiosamente tenho buscado a direção divina na importante questão de pregar aos pecadores, eles não se sentiriam como alguns deles quando imaginam que lhes falo de maneira errada ou imprudente. Quero fazer o que Deus me manda, e se Ele me diz para falar aos ossos secos e eles viverão, devo fazê-lo, mesmo que não agrade aos outros. Caso contrário, eu deveria ser condenado em minha própria consciência e condenado por Deus. Não vejo capacidade alguma nos pecadores de ouvirem e crerem. São ossos secos no vale, mas a palavra pode lhes dar vida soberanamente. Agora, com toda a solenidade que o homem pode invocar, deixe-me dizer que uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Pela vida do Senhor, vocês que nunca oraram estão sem Deus, sem esperança e estranhos à comunidade de Israel. Você que nunca sabe o que é um gemido ou uma lágrima caindo é destituído de piedade vital. Deixe-me perguntar-lhes, senhores, se vocês já pensaram em que estado terrível vocês estão. Você está longe de Deus e, portanto, Deus está irado com você, pois Deus está irado com os ímpios todos os dias. Ó pecador, levante os olhos e contemple o semblante carrancudo de Deus, pois Ele está irado com você. E eu imploro a vocês, como vocês se amam, apenas por um momento contemplem o que será de vocês se, vivendo como vocês vivem, vocês finalmente morrerem sem oração. Não pense que uma oração em seu leito de morte irá salvá-lo. A oração no leito de morte geralmente é uma farsa no leito de morte e não passa por nada que a verdadeira oração deve passar. É uma moeda que não ressoará no céu, mas é carimbada pela hipocrisia e feita de metal comum, pois são ditas só pelo medo. Se melhorarem, a maioria das orações feitas na hora que um homem pensa que está morrendo serão esquecidas por ele. Prestem atenção, senhores. Deixe-me perguntar, se você nunca orou, o que você fará? Seria bom para você se a morte fosse um sono eterno, mas não é. Se você se encontra no inferno, as torturas e dores. Mas não vou atormentar seus sentimentos tentando descrevê-los. Que Deus conceda que você nunca sinta os tormentos dos perdidos. Imagine aquele pobre miserável nas chamas que está dizendo: uma gota de água para refrescar minha língua ressecada. Veja como sua língua pende entre os lábios cheios de bolhas. Como a escória queima o céu da boca, como se fosse um tição. Eis que ele chora por uma gota d'água. Não vou imaginar a cena. Basta me encerrar dizendo que o inferno dos infernos será para você, pobre pecador, o pensamento de que será para sempre. Você olhará para o trono de Deus e estará escrito: para sempre. Quando os condenados tilintarem os ferros ardentes de seus tormentos, eles gritarão: para sempre. Quando eles uivam, seu eco grita: para sempre. Como dizem os versos, para sempre está escrito em suas celas, para sempre em suas correntes, para sempre queima no fogo. O para sempre sempre reina lá. Pensamento triste. Se eu pudesse sair um dia, ficaria feliz. Se houvesse uma esperança de libertação, então eu poderia estar em paz pelo menos com isso, mas estou aqui para sempre. Senhores, se quiserem escapar dos tormentos eternos, se quiserem ser encontrados entre o número dos bem-aventurados, o caminho para o céu só pode ser encontrado pela oração. Pela oração a Jesus,
pela oração, pelo Espírito, pela súplica em seu trono de misericórdia. Voltai-vos, voltai-vos, porque morrereis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte daquele que morre, mas sim que ele se volte para mim e viva. O Senhor é misericordioso e cheio de compaixão. Vamos a ele e digamos: ele sarará as nossas infidelidades, nos amará livremente e nos perdoará graciosamente por amor do nome do seu Filho. Se eu puder ganhar uma alma hoje, irei para casa contente. Se eu puder ganhar 20, então me alegrarei. Quanto mais eu tiver, mais coroas de alegria usarei. Usarei alguma coroa? Não. Vou pegá-las todas de uma vez e lançá-las aos pés de Jesus e dizer: não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome seja toda a glória para sempre. Como dizem os versos, a oração foi indicada para transmitir as bênçãos que Deus deseja conceder. Enquanto viverem, os cristãos devem orar, pois somente enquanto eles oram, eles vivem. E você vai estar em silêncio quando Cristo está esperando suas orações? Minha alma, você tem um amigo nas alturas. Levante-se e experimente todo o teu benefício lá. A oração apoia a alma que é fraca, embora o pensamento seja quebrado e a linguagem fraca. Ore se você pode ou não pode falar adequadamente, mas ore com fé, em nome de Jesus.